a narrativa põe a gente, muitas vezes, injustiçar a Capitu. Sim. Eu acredito muito nisso. Olhando nesse ponto de vista, eu vejo que ele deixou crescer todas essas inseguranças e nunca resolveu. Nunca resolveu a frouxidão que ele tem. Nunca resolveu e justificou. E justifica, né? para dizer que tem razão. Inclusive, não é que a gente esteja julgando o Bentinho, mas percebe que até o fato dele mandar Capitu e Filho embora, mas nunca jamais revelar, a não ser depois da morte, claro, no livro que ele escreveu, ele manteve as aparências. A mãe dele morreu acreditando que Capitu era a esposa e o filho, né, estariam estudando lá na Europa. Então ele foi. Manteve a pose. Ele não foi frouxo, Thiago. Ele manteve para a sociedade. Para a sociedade na época, ele manteve a posição de homem, de marido, que mantinha esposo, filho estudando. E que a decisão dele que era a absoluta, né? Isso. Como para a época era. E assim, eu vejo que ele era a pessoa mais amarga da história. De toda a história narrada, nem a mãe dele, que era viúva, nem o tio dele, que também era viúvo, ninguém. Nem a Capitu, que passou pelos perrengues que passou. Nem a Sancha, que também ficou viúva. Ele era a amargura em pessoa. Ele não soube lidar com nenhuma das situações. Ele fantasiou muita coisa. Exato. Ele simplesmente criou na cabeça dele essa traição. Ele via, porque a narração que a gente tem é dele. Ninguém Sim. sabe a figura que era mesmo, de fato, o Ezequiel. Se era, o Ezequiel era igual o Escobar, de fato? Sim. Eu não sei, ele que fala que era. Né? A Capitu, uma hora, né? Admite, tem semelhança. uma semelhança, né? Mas, de fato, existe a questão aí do adoecimento mental, né? Da pessoa se deixar levar pelas próprias ideias, né? Aham. Sim. E ele nunca se abriu a ninguém para alguém puxar ele, ou questionar ele, ou fazer um contraponto. Ele simplesmente se deixou ir. E nesse conflito que ele tinha de ser dominado, de não ter uma identidade, de não saber exatamente de onde vem, para onde vai, ele, né, deixou de ser frouxo, tomou uma decisão e seguiu em frente. E a Capitu, independente de se traiu ou se não traiu, escrevia a ele, falava, venha me ver. Sim. Né? Assim, quem tá escutando a gente agora, assistindo a gente agora, deve estar pensando assim, o Bentinho é um babaca do cacete. Mas eu consigo ver que ele era um cara que precisava de ajuda. Precisava de ajuda, sem dúvida. Ele não é que ele era babaca, ele tinha problemas, assim, mal resolvidos. Perfeito. Não estamos julgando ele. Exatamente. Estamos traçando as o ideias caráter dele. O mapa astral, as né? características. Não, as características dele, porque desde do começo do episódio, a gente falando dele no episódio na cena, né, de montar a cavalo e depois todas as outras coisas que sucedem, ele tem que enfrentar a mãe e tal, a gente vê que ele é um cara que não tinha autoconfiança pra porra nenhuma. Não. E ele tinha uma raiva, né? Sim. Recolhida. Ele quase matou os cachorros que não deixavam a esposa dormir. Sim. Depois ele quase matou o filho. Verdade. Um veneno no café. No café. Uhum. Né? Depois ele quase se matou. Uhum. Então, quer dizer, você vê traços de depressão, sei lá, eu não sou psicólogo, nem, né, não sei dizer quais doenças ele tinha, quais transtornos, mas ele tinha. Ele Léo, tinha transtorno. sensacional você falar isso, porque naquela época não se tinha estudo sobre isso. Não. Freud vem depois ali. Sim. Você tinha Entendeu? os alienistas, né? Que até o nome de um livro, né? Alienistas. Mas não tinha ciência, mas era forense, né? Era mais Era para a polícia e Sim. tal.